Há momentos na vida em que tudo parece parado, como se nada mudasse, como se a promessa de Deus estivesse distante demais para se cumprir. Muitas vezes o coração humano se cansa de esperar e os olhos já não conseguem enxergar além do cenário de luta, de dor e de dificuldades. Mas é justamente nesses instantes, quando pensamos que não há saída, que a voz de Deus ecoa dentro da alma com uma ordem firme e cheia de esperança. Levante-se! A vitória que você esperava está chegando. Não é uma sugestão, é um chamado divino, um despertar para a fé, um convite para acreditar que o tempo de Deus nunca falha. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que, em meio às suas batalhas, ouviram de Deus esse mesmo chamado para levantar-se. Pense em Josué, que após a morte de Moisés, viu-se diante da responsabilidade enorme de conduzir o povo de Israel à terra prometida. O peso era grande demais. A responsabilidade parecia impossível de carregar. Mas Deus disse a ele em Josué 1:9, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Era como se o Senhor dissesse, levante-se, Josué, porque a vitória já está preparada. Basta confiar em mim. Talvez você também esteja nessa encruzilhada da vida, onde as lutas parecem pesadas, onde as palavras de desânimo são constantes e onde a sua força já parece ter se esgotado. Mas Deus ainda fala hoje com a mesma autoridade com que falou a Josué. Levante-se, eu sou contigo. A vitória que você espera não virá porque você é forte demais, inteligente demais ou capaz demais. Ela virá porque o Senhor é fiel, porque a sua promessa não volta vazia, porque Ele é o Deus que cumpre o que diz. É necessário, entretanto, compreender que levantar-se é um ato de fé. Quando Jesus chegou à casa de Jairo e encontrou a menina morta, muitos já não acreditavam em nada. O choro tomava conta da casa. Os vizinhos já lamentavam a tragédia. Mas Jesus, com sua autoridade, disse, a menina não está morta, mas dorme. E quando todos zombavam dele, ele entrou, tomou a menina pela mão e disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te digo, levanta-te. Marcos 5:41. Imediatamente ela se levantou. Essa palavra ecoa ainda hoje. Talvez sua vida pareça morta em algumas áreas, um sonho que se perdeu, uma promessa que não se cumpriu, um relacionamento que se quebrou, um coração que se entristeceu. Mas o Senhor está diante de você hoje, estendendo a mão e dizendo, levante-se. Aquilo que parecia acabado ainda não é o fim. Eu sou a ressurreição e a vida, e eu ainda vou realizar o que prometi. É importante lembrar que o inimigo da nossa alma trabalha para nos manter prostrados, derrotados, paralisados. Ele sabe que, quando permanecemos caídos, sem forças, deixamos de lutar e até de crer. Mas quando nos levantamos em fé, mesmo ainda sem enxergar a vitória, algo poderoso acontece no mundo espiritual. A vitória começa a se desenhar. Porque o levantar-se é uma declaração de que confiamos no Deus Todo-Poderoso. Veja a história do paralítico do tanque de Betesda. Durante 38 anos, aquele homem esperava que alguém o ajudasse a entrar no tanque, quando as águas eram agitadas. Mas nunca havia ninguém para ajudá-lo. Até que um dia, Jesus passou por ali e fez uma pergunta simples. Queres ficar são? E diante da resposta cheia de desculpas, Jesus apenas disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. João 5:8. Aquele homem poderia ter continuado na mesma posição, poderia ter questionado, poderia ter duvidado, mas decidiu acreditar na palavra de Jesus e, ao se levantar, foi curado instantaneamente. Assim é com você. Talvez sua espera já tenha sido longa. Talvez você tenha colecionado anos de frustrações e tentativas fracassadas. Mas quando Jesus chega e libera a palavra, basta obedecer. Ele está dizendo, levante-se, porque a vitória que você esperava já está a caminho. Não fique preso ao passado. Não se limite às experiências anteriores. Hoje é um novo dia e o milagre já está preparado para você. Levantar-se é também um gesto de confiança na promessa que ainda não se cumpriu. Abraão esperou anos pela promessa de que seria pai de uma grande nação. Aos olhos humanos, tudo já estava perdido.
pois tanto ele quanto Sara já estavam avançados em idade. Mas a palavra de Deus não falha, e quando parecia humanamente impossível, o Senhor fez com que o ventre de Sara gerasse vida. A promessa se cumpriu porque Abraão se levantou em fé e não duvidou das palavras de Deus. Da mesma forma, você precisa se erguer e dizer: eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou me entregar ao desânimo. Eu creio que a vitória está chegando, porque Deus é fiel e poderoso para cumprir o que prometeu. Essa atitude de fé atrai o agir sobrenatural do Senhor. Por isso, não permita que a voz do medo seja maior do que a voz da fé. Não permita que os comentários negativos apaguem o que Deus já disse ao seu coração. Não deixe que a demora do tempo roube sua esperança. Ainda que pareça demorar, espere, porque o Senhor age no tempo certo. Ele não chega adiantado e nunca chega atrasado. Ele chega no momento exato em que o milagre precisa acontecer. Levante-se, porque sua vitória não depende do que você vê agora, mas daquilo que Deus já decretou sobre a sua vida. Ele é aquele que abre portas onde não há portas, que transforma o deserto em jardim, que faz rios brotarem na terra seca. Ele é o mesmo que abre o mar para o povo passar, que derruba muralhas, que cala a boca dos leões, que ressuscita mortos. E é Ele quem está ao seu lado agora, segurando sua mão e dizendo: não temas, eu sou contigo. Levante-se, porque a vitória que você esperava já está chegando. Quando o Senhor fala ao coração dizendo levante-se, Ele não apenas está pedindo um movimento físico, mas sim uma mudança de postura interior. Muitas vezes nosso corpo pode até estar de pé, mas a alma está prostrada, abatida, sem forças para acreditar que algo pode mudar. O levantar-se de Deus é mais profundo, é um erguer-se espiritual, é uma decisão de acreditar contra todas as evidências, é confiar que a palavra de Deus é mais poderosa que qualquer diagnóstico, crise ou dificuldade. O profeta Elias viveu um momento assim. Depois de grandes vitórias, ele foi tomado pelo medo e pelo desânimo ao ser ameaçado por Jezabel, o homem que havia orado e visto fogo cair do céu. O profeta que havia enfrentado centenas de profetas de Baal, agora estava escondido numa caverna, desejando até a morte. Quantas vezes também nos sentimos assim? Já vimos milagres, já experimentamos o poder de Deus, mas diante de novas ameaças, sentimos vontade de desistir. Porém, no meio da caverna, a voz de Deus veio até Elias e o chamou: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. 1 Reis 19:7. O alimento de Deus deu forças ao profeta, que se reergueu e voltou a cumprir sua missão. É isso que o Senhor faz conosco. Ele nos alimenta com sua palavra, nos fortalece com sua presença e nos chama a sair da caverna do medo e da derrota. Talvez você esteja hoje nesse lugar, escondido em suas dores, tentando fugir da batalha. Mas Deus não desiste de você. Ele está dizendo: levante-se, porque ainda há um caminho a percorrer, ainda há promessas para se cumprir, ainda há vitória reservada para a sua vida. Levantar-se também significa deixar para trás o peso do passado. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3:13 e 14, declarou: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo entendia que não podia viver preso ao que ficou para trás. Se ele olhasse apenas para seus erros, perseguições e pecados do passado, nunca teria coragem de seguir em frente. Mas ao decidir levantar-se em Cristo, ele recebeu uma nova identidade, um novo propósito e uma nova vitória. O inimigo muitas vezes tenta nos manter presos ao que já passou, trazendo à memória culpas, falhas e frustrações. Mas a graça de Deus é maior que qualquer erro. Quando ele diz levante-se, ele está dizendo: eu já te perdoei, já te lavei com o sangue de Cristo. Já preparei algo novo para você. Não viva preso ao que passou, porque o meu futuro para você é cheio de esperança. Há também a história inspiradora do povo de Israel quando saiu do Egito. Eles estavam acostumados à escravidão, viviam debaixo do jugo de Faraó, sem liberdade, sem esperança. Mas Deus levantou Moisés e disse: eu vi a aflição do meu povo e desci para livrá-lo.
Quando chegou a hora de atravessar o Mar Vermelho, muitos olharam para trás. Viram o exército inimigo se aproximando e se desesperaram. Porém, a ordem de Deus foi clara. Diga ao povo que marche. Êxodo 14:15. Em outras palavras, levantem-se e sigam em frente, porque a vitória já está decretada. E o que parecia impossível aconteceu. O mar se abriu, o povo passou a pé enxuto e os inimigos foram derrotados. Isso mostra que quando Deus manda você se levantar, mesmo que o caminho à frente pareça impossível, Ele abre as portas, move os obstáculos e prepara o terreno da vitória. Você só precisa crer e obedecer. Muitas vezes, o levantar-se também envolve restaurar a esperança. No livro de Lamentações 3:21-23, Jeremias, em meio ao caos e à destruição de Jerusalém, declara: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Mesmo no cenário mais difícil, Jeremias escolheu levantar-se espiritualmente, escolhendo lembrar-se da fidelidade de Deus. Assim também deve ser com você. Talvez a dor esteja forte, a luta intensa, mas escolha se levantar em esperança. Traga à memória aquilo que já viveu com Deus, os milagres que já presenciou, as promessas que Ele já lhe fez. Isso será combustível para seguir acreditando que a vitória está chegando. Levantar-se não é negar a realidade, mas é acreditar que a realidade pode ser transformada pelo poder de Deus. Daniel foi lançado na cova dos leões, uma situação que aos olhos humanos não tinha saída. Mas ele decidiu manter-se firme em sua fé. Deus fechou a boca dos leões e o livrou. Da mesma forma, seus inimigos podem se levantar, as circunstâncias podem parecer contrárias. Mas se você se posicionar em fé, o Senhor estará ao seu lado, fechando a boca de todo leão que tenta devorar seus sonhos, sua paz e sua esperança. Não se esqueça que levantar-se é também um ato de obediência. Pedro, quando estava preso e acorrentado, viu um anjo do Senhor entrar na prisão e tocar em seu lado. O anjo disse: levanta-te depressa. Atos 12:7. E as correntes caíram de suas mãos. Se Pedro tivesse ficado sentado, duvidando ou com medo, talvez não tivesse visto o milagre. Mas ao obedecer e levantar-se, as prisões foram quebradas. Essa é a mensagem para você hoje. As correntes que te prendem ao medo, ao pecado, à tristeza ou ao passado, cairão quando você decidir levantar-se. Em nome de Jesus, o Senhor está pronto para abrir as portas, mas você precisa dar o primeiro passo em fé. Não permita que a espera prolongada roube sua confiança. Lembre-se de que o tempo de Deus é perfeito. Muitas vezes, Ele permite que a vitória demore, porque está trabalhando em nós, moldando nosso caráter, fortalecendo nossa fé. José passou anos preso injustamente, mas no tempo certo, Deus o levantou como governador do Egito. Se ele tivesse desistido, se tivesse se entregue ao desespero, talvez nunca tivesse vivido a promessa. Mas porque permaneceu fiel, a vitória chegou. Assim também será com você. O processo pode ser longo, a espera dolorosa, mas quando Deus decidir agir, será de forma tão grandiosa que você entenderá que valeu a pena esperar. Levante-se hoje, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente. Levante a sua cabeça, levante sua fé, levante sua esperança, porque a vitória que você esperava está mais próxima do que imagina. Levantar-se é mais do que um ato de coragem. É um ato de fé que nos conecta ao sobrenatural de Deus. Muitas vezes, o que nos mantém prostrados não são apenas as circunstâncias externas, mas as batalhas internas, a dúvida, o medo, a insegurança, o sentimento de incapacidade. É por isso que a Bíblia nos lembra, em 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. Quando Deus diz levante-se, Ele nos chama a olhar além daquilo que os olhos podem ver, a confiar em sua promessa mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. Um exemplo marcante dessa verdade é a história de Davi. Ele era apenas um jovem pastor, sem experiência militar, quando se deparou com o gigante Golias. Todos estavam com medo, inclusive o exército de Israel. Mas Davi decidiu se levantar em fé.
não confiando em suas próprias forças, mas no poder do Deus vivo. Ele declarou diante do gigante: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. 1 Samuel 17:45. E com uma simples pedra derrubou aquilo que parecia impossível. Quantas vezes você também se depara com gigantes? Pode ser uma doença, uma dívida, uma injustiça, um problema familiar ou uma porta que insiste em não se abrir. O inimigo quer que você acredite que é impossível vencer. Mas a palavra de Deus é clara: levante-se. Você não enfrenta a batalha sozinho. E vitória não virá pela força da sua mão, mas pelo poder do Senhor, que luta por você. Assim como Davi derrubou Golias, você também verá cair os gigantes que se levantaram contra a sua vida. Outra passagem poderosa está em Isaías 61, onde o Senhor declara: Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Aqui, o levantar-se está ligado a um chamado para brilhar, para mostrar ao mundo que a presença de Deus está sobre nós. Talvez você tenha vivido em meio à escuridão, carregando dores, perdas e tristezas. Mas o Senhor está dizendo: agora é hora de se levantar, porque minha luz está sobre você. O que era choro será transformado em alegria. O que era vergonha será trocado por dupla honra. E o que era derrota será transformado em vitória. Levantar-se também é confiar mesmo sem entender. Pense em Pedro quando Jesus o chamou para andar sobre as águas. Ele estava dentro do barco em segurança, mas quando ouviu a voz do mestre dizendo: Vem, ele precisou se levantar. Ao dar o primeiro passo, experimentou o sobrenatural de Deus e andou sobre as águas. Mas quando olhou para o vento e para as ondas, começou a afundar. Ainda assim, Jesus o segurou pela mão e o levantou novamente. Isso nos ensina que levantar-se não significa que nunca teremos momentos de fraqueza ou de dúvida. Significa que mesmo se fraquejarmos, o Senhor estará lá para nos segurar e nos pôr de pé outra vez. A ordem de Deus para si levantar também tem a ver com a identidade que Ele nos dá. Em João 8,36, Jesus disse: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Muitas pessoas continuam vivendo como escravas de culpas, vícios e traumas, mesmo já tendo recebido a libertação em Cristo. O inimigo tenta prender a mente, mas a voz de Deus ecoa: Levante-se, porque você já é livre. Você não precisa mais viver acorrentado às mentiras do passado. Em Cristo, você recebeu uma nova vida, e é hora de caminhar como quem já é vitorioso. Outro exemplo inspirador está em Neemias, quando recebeu a notícia de que os muros de Jerusalém estavam derrubados e as portas queimadas. Ele chorou, jejuou e orou ao Senhor, mas não ficou parado na tristeza. Ele se levantou, buscou direção de Deus e liderou um povo para reconstruir os muros. Mesmo diante da oposição e das ameaças, ele perseverou. E em apenas 52 dias, o que estava destruído foi restaurado. Isso mostra que levantar-se também é tomar posição para reconstruir o que foi quebrado. Talvez sua vida, sua casa, seu coração ou seus sonhos estejam em ruínas, mas Deus está te chamando a levantar-se e a acreditar que Ele é capaz de restaurar tudo em tempo recorde. Levantar-se exige coragem, mas é nessa coragem que vemos o agir do Senhor. Josafá, por exemplo, enfrentou uma multidão de inimigos que vinham contra Judá. Ele poderia ter se rendido ao medo, mas buscou ao Senhor em oração. E a resposta de Deus foi clara: Nesta batalha não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor. 2 Crônicas 20:17. O povo não precisou lutar, apenas se posicionar em pé e louvar a Deus. E o Senhor deu a vitória. Assim é com você. Talvez a batalha seja grande demais, mas o Senhor está dizendo: levante-se, tome posição e veja o meu poder agir. Muitas vezes, levantar-se é apenas permanecer firme, adorando e confiando, enquanto Deus luta por você. É importante entender que a vitória não é apenas um destino final, mas também um processo. Deus vai nos levantando pouco a pouco, nos fortalecendo, nos ensinando a confiar mais nele. Pense em Jó, que perdeu tudo: filhos, bens, saúde. Muitos diziam para ele desistir,
Mas Jó permaneceu de pé na fé, e no final, o Senhor lhe deu em dobro tudo o que havia perdido. A vitória de Jó não foi apenas recuperar coisas materiais, mas ter uma experiência ainda mais profunda com Deus. Levantar-se, portanto, é acreditar que o final da sua história será muito melhor do que o início. O sofrimento pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35. A promessa é clara. Sua vitória está chegando, e quando ela se manifestar, você verá que todo o processo serviu para te tornar mais forte, mais maduro e mais próximo de Deus. Talvez, agora mesmo, o Espírito Santo esteja sussurrando ao seu coração. Levante-se, filho. Levante-se, filha. Eu não terminei a obra que comecei em você. Eu vou cumprir cada promessa, vou abrir cada porta, vou transformar sua dor em testemunho. Acredite, a vitória que você espera não será pequena, será maior do que você imagina. Porque o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Levante-se porque o seu milagre já está a caminho. Levantar-se é um ato de fé, mas também é um ato de obediência e confiança. A palavra de Deus nos mostra que cada vez que alguém decidiu se levantar em resposta ao chamado do Senhor, algo extraordinário aconteceu. Isso significa que quando você obedece e decide não ficar caído, a vitória começa a se manifestar. A Bíblia diz em Provérbios 24:16, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. O segredo não está em nunca cair, mas em nunca permanecer caído. Quantas vezes a vida tenta te empurrar para baixo com notícias ruins, injustiças, traições, perdas e medos? Quantas vezes você já pensou em desistir, em parar de lutar, em simplesmente aceitar a derrota? Mas Deus não te criou para viver prostrado. Ele te criou para vencer. O cair pode até acontecer, mas permanecer no chão não é o seu destino. Em Cristo, você tem a força necessária para se levantar todas as vezes que for preciso. Jesus nos ensinou isso também, quando curou o filho do oficial em João 4. O homem procurou o mestre desesperado, porque seu filho estava à beira da morte. E Jesus disse: vai, o teu filho vive. Aquele pai não viu o milagre na hora, não teve provas imediatas, mas decidiu se levantar e ir embora, crendo na palavra que tinha recebido. Enquanto caminhava, seus servos vieram ao seu encontro com a notícia: o menino estava curado. Assim acontece conosco. Precisamos nos levantar e seguir crendo na palavra, mesmo antes de ver a vitória com os olhos naturais. Levantar-se é também uma declaração de guerra contra o inimigo. Ele quer te ver abatido, sem forças, preso no desânimo. Mas quando você se levanta e diz: eu confio em Deus, isso enfraquece o poder das trevas contra você. O diabo sabe que um filho de Deus em pé, em oração, em fé, é um perigo para o reino das trevas. Por isso, ele tenta a todo custo te manter caído. Mas hoje o Senhor está quebrando essas correntes e dizendo: levante-se, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Pense também no cego Bartimeu. Ele estava à beira do caminho, dependendo da ajuda dos outros, pedindo esmolas. Mas quando ouviu falar que Jesus passava por ali, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos tentaram calá-lo, mas ele não desistiu, até que Jesus mandou chamá-lo. E o texto diz que Bartimeu lançou fora a sua capa, levantou-se de um salto e foi ao encontro do mestre. Marcos 10:50. Ao se levantar, recebeu a visão e nunca mais foi o mesmo. A capa representava sua condição de mendigo, sua velha identidade. Ele deixou para trás e se ergueu para viver uma nova história. Esse gesto é poderoso. Levantar-se também é deixar para trás aquilo que não serve mais, aquilo que te prende, aquilo que limita a sua vida. Talvez você precise hoje jogar fora a capa do medo, da tristeza, da incredulidade, da dependência de pessoas, da autopiedade. Levante-se, porque Jesus está te chamando para viver algo novo. Outro exemplo está em Ezequiel 37, no Vale de Ossos Secos. O profeta viu uma cena de completa derrota, um vale cheio de ossos, símbolo de morte, de impossibilidade.
Mas o Senhor perguntou: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E quando Ezequiel obedeceu à voz de Deus e profetizou, os ossos se juntaram, ganharam carne e pele, e depois receberam fôlego de vida. Um exército poderoso se levantou ali, onde antes havia apenas morte. Isso mostra que, por mais destruída que uma situação pareça, Deus pode trazer vida novamente. Ele pode levantar aquilo que parecia perdido para sempre. Talvez a sua vida esteja como aquele vale de ossos secos, sonhos despedaçados, relacionamentos quebrados, finanças arruinadas, fé enfraquecida. Mas o Espírito Santo está soprando hoje sobre você e dizendo: levante-se, porque ainda há vida, ainda há vitória, ainda há promessa para se cumprir. Lembre-se também de que levantar-se não é apenas sobre você, mas sobre aqueles que serão impactados pela sua vitória. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele disse: Lázaro, vem para fora. João 11:43. Lázaro se levantou e sua história se tornou um testemunho poderoso para todos que estavam ao redor. Da mesma forma, sua vitória não será apenas para sua alegria, mas para que muitos vejam o poder de Deus através de você. Sua vida será testemunho vivo de que o Senhor é fiel e poderoso. Levantar-se é escolher acreditar que o melhor de Deus ainda está por vir. É recusar-se a aceitar que a derrota é o fim. É declarar que a promessa é maior que a dor, que a fé é mais forte que o medo, e que o Deus que começou a boa obra vai completá-la. Filipenses 1:6 nos lembra: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Você pode até ter chorado muito, pode ter se sentido abandonado, pode ter passado por noites longas e frias. Mas escute o que Deus diz hoje. Levante-se, porque a vitória que você esperava está chegando. Não é uma esperança vaga, é uma certeza baseada na fidelidade do Senhor. Ele não mente, ele não falha, ele não abandona os seus. Então, erga-se com confiança. Levante suas mãos para adorar, mesmo que ainda não veja o milagre. Levante sua voz em oração, mesmo que ainda não tenha a resposta. Levante sua fé, mesmo que o coração esteja cansado, porque o Deus que você serve é especialista em transformar o impossível em realidade. A sua vitória não será pequena, será abundante. Assim como Pedro, depois de uma noite inteira sem pescar nada, viu sua rede se encher de peixes ao obedecer à palavra de Jesus. Lucas 5:6. Você também verá uma colheita tão grande que nem terá espaço para guardar. O que vem de Deus é sempre maior, melhor e mais surpreendente do que aquilo que esperamos. Portanto, hoje é dia de se levantar. Dia de dizer ao medo: você não manda mais em mim. Dia de dizer à tristeza: minha alegria vem do Senhor. Dia de dizer ao inimigo: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Dia de olhar para o céu e declarar: eu creio, Senhor, que a minha vitória está chegando. E quando você menos esperar, verá as portas se abrindo, verá as correntes se rompendo, verá os sonhos renascendo, verá a promessa se cumprindo. Porque aquele que te chama é fiel. Ele está dizendo ao seu coração: levante-se, porque a vitória que você esperava já está batendo à sua porta.